Fala comigo, meu povo, bom demais, como é que vocês estão? Tá tudo bem? Aqui tá tudo bem, obrigado por perguntar. Queria fazer um vídeo diferente hoje. Hoje eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre lideranças jovens demais ou lideranças imaturas demais, né? Por que eu tô associando as duas coisas, né? Juventude e maturidade. Porque, ó, o cara que tá passando ali tava mijando. Ai, caramba, mano, essas coisas... Da sua cidade tem esses mané que fica mijando na rua e acha que não vai passar ninguém, vem ver? Vamos lá, lideranças imaturas demais, né? O que eu posso fazer? O que eu posso dizer, na verdade? A primeira coisa que eu posso dizer é que eu já fui um líder muito imaturo. E eu não tô aqui para poder falar sobre fulano, beltrano, né? Eu vim aqui falar sobre a minha experiência. Eu vejo muitas pessoas falando, dissertando sobre lideranças imaturas, né? O que não pode fazer, o que você pode fazer, mas dificilmente as pessoas colocam a si mesmos como exemplos. E eu vou fazer isso. Nesse momento eu vou ser o Mate e vou falar sobre a minha pessoa na posição de uma liderança jovem demais e imaturo demais. Hoje eu tô com 34 anos, tenho aí uns 8 anos, quase 9 de liderança em grandes corporações. Então eu trabalhei em empresas de tecnologia, empresas do ramo de pet, né, tipo seguro de vida ou plano de saúde para pet, e-commerce. Também trabalhei em empresas de tecnologia, aquela empresa da maçãzinha, né, que eu não vou ficar falando aqui nome para poder fazer merchandising, mas eu trabalhei naquela empresinha da maçãzinha mordida, né. Trabalhei na concorrente dela também, né, que os coreanos chamam de Samsung, né, Samsung. Por aí vai, né? Que eu trabalhei em muitas empresas. E se tem uma coisa que eu vi, muitas e muitas vezes eram pessoas que não estavam preparadas para a liderança, assumirem posições com muita responsabilidade e fazerem um papel porco. Inclusive eu, né? Lembra que eu falei que eu vou falar sobre mim? Inclusive eu. Eu também fiz o papel muito porco no começo, quando eu não tinha maturidade nenhuma para poder ser líder. E aí eu não estou falando sobre o conhecimento técnico especificamente para você ser líder. Eu estou falando de todo aquele pool de ferramentas que você precisa desenvolver ao longo do tempo para que você ocupe uma posição de liderança. É mais ou menos isso. Eu vou ser um pouco mais específico a partir dos exemplos que eu presenciei ou os próprios casos que eu vivi como uma liderança imatura. A primeira delas que eu quero dizer é o seguinte: líderes imaturos geralmente têm uma dificuldade muito grande de gerir tarefas. Onde eu tô querendo chegar? Ou ele é o cara que acha que sozinho ele pode resolver tudo, e aí ele tem dificuldade de delegar essas tarefas para as outras pessoas, porque como ele provavelmente, se ele subiu, né, se ele estava dentro de casa, né, e acabou subindo para outro cargo, ele acha que ele é o ferradão, que ele é o top, que ele é o maravilhoso, que ele é o bichão. E na posição anterior ele poderia até ser, né? Provavelmente ele começou ali como estagiário, virou um júnior, depois um pleno, depois um sênior, tem aí uns anos de bagagem, conhece o sistema da empresa. E aí quando ele vai para uma posição de gestão e ele se depara com a ideia de que agora ele não somente tem que cuidar de ferramentas e de sistemas, mas de pessoas, ele acaba dando um monte de patadas, um monte de pedaladas, né? Erra pra caramba. Por quê? Porque ele quer tratar as pessoas como se fosse a ferramenta. Então ele acha que ele tem a solução para todas as coisas. E da forma com que ele fazia antes, que ele cuidava só de ferramentas ou só de sistemas, ele também quer tratar pessoas. E acha que com isso ele vai resolver tudo ao mesmo tempo. Então, ou ele resolve tudo, ou ele tem muita dificuldade de delegar essas tarefas para outras pessoas, ou ele delega tudo para todo mundo e fica só com a parte mais técnica, né? E aí, enfim, no final das contas ele quer que todo mundo performe da mesma forma que ele performava enquanto estava na posição anterior. Outra coisa que lideranças muito jovens fazem é acharem que eles têm a solução para todos os problemas. Veja bem, a primeira é achar que resolve tudo. A segunda é achar que tem solução para todos os problemas. Porque como ele veio, provavelmente, de um cenário onde ele via muitas coisas que poderiam ser melhoradas, mas ele não tinha a autoridade, o cacife para poder melhorar as coisas, e agora ele acha que no momento em que ele é promovido, agora tudo vai ser resolvido. Por quê? Porque agora ele tem a carta, né? Agora ele tem as cartas na mão. E no momento que o cara acha que ele tem as cartas na mão, ele acha que ele pode resolver todas as coisas. Outra coisa é lideranças imaturas demais têm uma dificuldade gigantesca de receber e de dar feedback. Estou falando da forma com que essa pessoa se comunica.
Então a comunicação ela é muito importante, né? Tanto no mundo corporativo como no não corporativo. Você precisa desenvolver a habilidade de se comunicar. Comunicação clara, objetiva, né? Se você for precisar dar mais detalhes, assim, encha a mesa com todos os detalhes necessários que possam fazer com que as dúvidas sejam sanadas antes mesmo delas aparecerem. Saber traduzir as informações em bons documentos, onde as pessoas ao lerem elas consigam entender aquilo que está acontecendo de verdade, entender números, saber se comunicar com diferentes níveis, com diferentes cargos da empresa, né? A comunicação com o analista é de uma forma, a comunicação com uma pessoa de alta gestão é outra forma, com o financeiro de outra forma, com a equipe de advogados é de outra forma, com RH é de outra forma. Então é necessário você ter essa flexibilidade, né? Essa habilidade de se inventar o tempo todo na comunicação. É necessário saber ler, né? Não estou falando saber ler no sentido mais básico possível, que é minimamente ver uma frase e ler aquilo que está escrito. Eu estou falando que é necessário você saber interpretar textos, sabe? Interpretar números, interpretar dados, interpretar gráficos, né? Isso tudo é um exercício de leitura. Você precisa aprender a ler, no final das contas. Porque quando você for trazer os dados, as informações para o seu time, você vai ter que passar essa informação da forma mais clara, objetiva e simplificada possível, porque o seu time vai sair, no final das contas, com diretrizes, com ordens que você vai passar, e eles precisam executar aquilo que você passar. Se você passar errado, né? Se você ler errado, transmitir errado a informação, se você se comunicar errado, você pode acabar custando muitas horas, às vezes semanas, meses, até anos de trabalho, né? Enfim, então líderes imaturos costumam ter uma dificuldade muito grande para se comunicar e muito grande de receber feedback, tanto sobre o seu trabalho, né, quanto sobre a sua comunicação. Geralmente são pessoas bastante afobadas, que acabam dando muito com os pés pelas mãos, então elas agem muito por impulso. Eis aí outra característica de líderes muito jovens ou muito imaturos. São pessoas que agem tudo à flor da pele, né? Então assim, se ama muito, se odeia muito. São pessoas facilmente influenciáveis, né? Então você quer ver o problema acontecer de verdade na empresa ou no time, você ter uma liderança muito jovem, e no mesmo time ou num time muito próximo você tem uma pessoa fofoqueira. Cara, se você tem um fofoqueiro no time e esse fofoqueiro fala muito com a liderança, pode ter certeza que vai dar BO. Vai dar BO porque a liderança muito jovem, ela não sabe filtrar informações. Ela tem muita dificuldade de filtrar informações. Lembrem, eu tô falando de mim, do Ronaldo, na época que eu fui líder pela primeira vez, muito jovem. Sim, eu achava que sabia resolver tudo, sim, eu achava que tinha todo o conhecimento, e agora porque eu tenho autoridade eu consigo resolver tudo. Sim, eu era facilmente influenciável, né? Então tudo que eu tô falando aqui, eu tô falando sobre mim. Mas se a carapuça tá servindo, né? Então veste aí e tenta melhorar. Uma das últimas coisas que eu quero falar é que líderes jovens demais acabam não durando muito. Depende de como ele joga. O que vai fazer um líder muito jovem não durar muito? A frustração. Então, se ele for um líder jovem demais, ele achar que ele pode resolver tudo, ele achar que ele tem a solução para tudo, ele achar que porque ele trabalha muito mais, faz muita hora extra, ele tem que receber mais ou algo do tipo, e isso não acontece, o retorno não vem, ele acaba sendo inundado por uma frustração muito grande. Quantas vezes você já não viu uma pessoa fazendo um monte de hora extra, por exemplo, e aí ela achar que tem que receber, ela achar que ela merece um aumento, ela achar que o mundo corporativo deve a elas alguma coisa só porque elas ativamente estão trabalhando mais do que as outras pessoas, né? No final das contas, elas estão só plantando os próprios pés na posição onde de fato elas estão agora, porque que empresa vai mexer num cara que está performando o mesmo que 2, 3, 4 pessoas ao mesmo tempo, só que ele está fazendo tudo isso sozinho, né? Então ele acaba cavando a própria cova e a própria estagnação profissional. Então isso pode fazer, obviamente, com que ele saia da empresa, né? Voluntariamente. A segunda ele pode acabar ficando justamente por causa desse colateral que eu acabei de falar, né? Então se o cara, ele é muito trabalhador, no sentido de
ele sozinho faz o trampo de 2, 3, 4 pessoas. E principalmente ele não reclama, ele não fala nada, ele fica sempre quieto, calado. Ou se ele fala alguma coisa, assim, é só em casa, chora pra família, chora pros amigos, mas na empresa tá tudo lindo, maravilhoso. Esse é um cara que provavelmente vai ficar, só que ele vai entregar a saúde dele também junto, né? Vai trabalhar igual um desgraçado, vai ter que entregar trampo de 2, 3, 4 pessoas, vai acostumar a empresa a achar que essa performance de 2, 3, 4 pessoas e uma pessoa só é o normal, e no momento que ele ficar cansado, alguma coisa do tipo, e não conseguir entregar aquilo, ele automaticamente vai ser cancelado da empresa, né? Ele vai ser expulso, ele vai ser demitido, ou ele vai permanecer trabalhando doente, né? Porque tudo que uma empresa quer, no final das contas, é um cara que trabalha por 3, 4 pessoas, não reclama e vai trabalhar mesmo doente. É isso. Acho que eu falei muitas coisas aqui, tem obviamente várias outras características. Eu gostaria muito de te ouvir, entender o que você diz aí, o que você pensa sobre lideranças imaturas demais. Se você é uma pessoa que hoje está na liderança, que faz tudo isso, ou algumas dessas coisas que eu falei, saiba que ainda há tempo de você melhorar, né? É só fazer o oposto do que eu acabei de falar. Mas se você ainda não faz, tome cuidado para não cair, né? Aquele que está de pé, tome cuidado para que não caia. Já dizia na Bíblia, né? Toma cuidado, porque, cara, o trabalho, eu aprendi isso a duras penas. O trabalho, ele não pode ser a sua vida. O trabalho, ele é uma ferramenta de realização dos seus projetos de vida. Então, a vida, se ela é só no trabalho, se a sua vida gira só em torno do seu emprego, no momento em que você não estiver mais na empresa, aí a sua vida já era, cara. A sua vida acabou. A sua existência se torna muito frágil quando a sua vida depende só do emprego. Você fica na iminência de deixar de existir. Agora, quando você compreende que o emprego, ele é uma ferramenta, ele é um utensílio, é dele que você tira o seu sustento para você realizar os seus objetivos pessoais, né? Você quer comprar uma casa, você quer comprar um carro, você quer fazer uma viagem, né? Você quer financiar aí seus estudos, esse dinheiro tem que vir de algum lugar, no final das contas. Então, a menos que você seja herdeiro, você vai ter que trabalhar muito para que isso aconteça, né? Então, é essa a mensagem que eu quero trazer para você, né? Então, se você é um líder imaturo, melhore e, por favor, né, não cometa a decisão, não faça, né, a mesma coisa imatura que eu fiz, mesmo quando eu não estava em posições de liderança, que é fazer do trabalho a minha vida. Hoje eu entendo que o trabalho, ele é uma ferramenta. Não é à toa que eu tenho 2. Eu trabalho em 2 lugares. Por quê? Porque eu tenho sonhos, tenho objetivos e eu quero realizar esses objetivos na minha vida. E hoje eu entendo que o sacrifício, ele precisa ser um pouco maior para que eu realize esses objetivos no tempo mais curto ou hábil possível. Beleza? É isso. Fiquem bem, até a próxima. Bom descanso aí, boa quarta-feira de cinzas para vocês. Eu espero sinceramente que daqui a 9 meses vocês não vejam o resultado, a menos que tenha sido premeditado. Fechou? Fiquem bem, até a próxima. Tchau, tchau.